Pai Celestial, obrigado por nos trazer ao estudo bíblico esta noite, por me preparar pelo bom grupo que está aqui esta noite. Eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa, abrindo os nossos corações para Ti, para a Tua vontade, e nos ajude a compreender agora melhor a história do Novo Testamento, especificamente as coisas que aconteceram nas vidas dos apóstolos e das primeiras igrejas locais, no livro de Atos. Por favor, Pai, me enche com o Teu Espírito Santo e abra o coração de toda pessoa aqui e toda pessoa que vai assistir, em nome de Jesus, amém. Muito bem, então, o livro de Atos, capítulo 19, nós estamos analisando um pouco a história do Novo Testamento, e tem os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, que conta a história da vida e do ministério de Jesus. Mas o livro de Atos é a história do Espírito Santo operando nos apóstolos e nas igrejas locais que foram implantadas pelos apóstolos e às vezes por outros, nós nem sabemos quem implantou toda a igreja que encontramos no livro de Atos. Mas, enfim, estamos aqui em capítulo 19, só para revisar rapidinho. Na semana passada, estamos observando o que aconteceu no concílio em Jerusalém, em capítulo 15. Ali, vários judeus que tinham recebido Jesus falaram o seguinte: esses gentios que receberam Jesus, eles vão ter que fazer o seguinte, eles vão ter que se circuncidar e seguir a lei de Moisés para serem salvos de verdade. Essa ideia de simplesmente ser continuamente gentil, mas salvo também, não dá. Paulo, Pedro, Barnabé estavam falando, não. O Espírito Santo de Deus autenticou a salvação desses judeus. E por causa disso, desses gentios, por causa disso, você não precisa se tornar judeu, seguindo toda a lei judaica, os 613 mandamentos dos primeiros 5 livros da Bíblia, para ser salvo. O alvo não é conseguir obedecer todos os mandamentos. Queremos obedecer, mas é uma impossibilidade. E se a nossa salvação depender de uma obediência perfeita, todo mundo será completamente, 100%, permanente, eternamente condenado. Todo mundo está indo para o lago de fogo. Não há esperança em Cristo, porque nós estamos nos condenando pela nossa desobediência. Mas o Espírito Santo autenticou isso, dizendo não, é por fé que purifica o coração. Já notamos isso, mas eu vou ler aqui versículo 9 de Atos 15, que diz: e não fez diferença alguma entre eles, os gentios, e nós, os judeus, purificando os seus corações pela fé. Pela fé. Então, você tem coração imundo pelo seu pecado, mas pela fé em Jesus, Ele purifica. Gálatas, mostra que é o Espírito Santo que agora é o guia do crente para você fazer o certo. Ele impressiona, ele opera na sua vida, ele trabalha em você para você fazer as coisas certas. Ele é nosso guia. Esse capítulo termina, eles mandam uma carta para os gentios dizendo: olha, nossa conclusão é que vocês não precisam guardar a lei para serem salvos, a salvação é por Jesus, etc. E Paulo continua a viajar, pregando o evangelho. Aqui em capítulo 16, ele fica até aprisionado, mas ele continua, não termina. Deus o ajuda ele, Deus abençoa ele, guiando ele em todo momento do ministério dele, ele ainda sofrendo perseguição. Chegamos no capítulo 18, ele está na cidade de Corinto, e agora aqui, capítulo 19, versículo 1 diz: sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Éfeso era uma cidade
cheia de idolatria. Tinha uma deusa, Diana, super importante para esse povo, na verdade não somente a adoração dessa deusa, mas a reputação desse povo. Nós temos a deusa que todo mundo adora e respeita, ok? Então Paulo foi para essa cidade para pregar o evangelho, e ele encontra um grupo aqui nos primeiros 7 versículos que foi batizado somente no batismo de João, não no batismo de Jesus. Vamos distinguir esses dois batismos, não são iguais. E o Novo Testamento, você vai ver na história uma transformação. Primeiro o batismo de João, que é o batismo de arrependimento, e depois o batismo nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aqui o que aconteceu, versículo 2, eu vou ler rápido. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. O batismo de João não foi errado, não tinha pecado nesse batismo, foi bom, Jesus foi batizado assim. Porém, o batismo do crente hoje está em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Nós nos identificamos com a Trindade, com quem Deus é, de acordo com a revelação neotestamentária. Eles nem sabiam do Espírito Santo. Então aqui versículo 4, mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, ele até fala esse termo, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados, segundo o batismo, em nome do Senhor Jesus. Nossa igreja vai rebatizar, ou vai batizar de novo. Se seu primeiro batismo não foi válido, você foi batizado, vamos dizer que você foi batizado acreditando que aquele batismo salvou sua alma. Se você acredita assim, aquele primeiro batismo não foi válido, na verdade nem foi um batismo bíblico. Então, se você quiser ser batizado biblicamente, você primeiro precisa receber Jesus como seu Salvador, para depois ser batizado em nome dele. Então, a Bíblia diz aqui, versículo 5, os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Aqui é o terceiro batismo, porque esse aqui é o batismo do Espírito, que João mencionava, que Jesus pregava, que Jesus trouxe, e falavam línguas e profetizavam novamente, autenticando essa salvação em Jesus, que já enfatizamos várias vezes. Estes eram ao todos uns 12 homens. Então, eles estão em Éfeso, essa cidade, isso aconteceu. Agora, ele passa 3 meses, versículo 8, na sinagoga. Era o costume de Paulo, a prática de Paulo, sempre ir para o lugar onde ele ia encontrar os religiosos, não simplesmente pessoas adorando tipo deuses, falsos deuses, mas especificamente pessoas adorando o Deus Jeová, o Deus da Bíblia. Então ele ia para as sinagogas. Aqui ele passou 3 meses falando ousadamente, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Vocês podem marcar isso, porque grande parte do conteúdo de Paulo era o reino de Deus. O reino de Deus inclui o rei, que é Jesus. Então ele usou esse aspecto das profecias, o Messias vai vir, vai reinar, para ligar as ideias, as mentes dos judeus com Jesus. Vocês estão esperando o reino, vocês estão esperando o rei, quem vai reinar?
o nome dele é Jesus. Ele era de Nazaré, ele nasceu de uma virgem, o nome dela era Maria. Ele foi crucificado em Jerusalém, ele fazia milagres, maravilhas, sinais, etc. Ele pregava o evangelho dele, da salvação, o evangelho do reino. Ele foi usado por Deus, autenticado pelo Espírito Santo. O Pai fez obras através da vida dele. Ele é o Messias prometido, ele cumpriu todas as profecias, 456 profecias. Ele disputava, etc., com essas pessoas. Versículo 9, Atos 19, versículo 9. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho. Olha aqui, pode marcar essa palavra, caminho. Antes de falar o termo cristianismo, ou o termo cristandade, ou a fé cristã, ou a igreja, ou antes de ter todas as denominações e até as seitas, tinha somente o termo caminho. O caminho. Era uma seita porque era considerado pelos romanos uma divisão religiosa do judaísmo. No início, esse caminho. Perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Então ele saiu da sinagoga por causa da briga. E ele foi para essa escola e ele começava a ensinar. E diz aqui em versículo 10, durou isto por espaço de 2 anos. 2 anos. Então, na verdade, vai passar 3 anos nessa cidade. 3 anos nessa cidade. Mas aqui por 2 anos fazendo isso na escola. De tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. E assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia, e note essas 2 palavras, maravilhas extraordinárias. Até a Bíblia diz que os milagres de Paulo eram extraordinárias. Ele até explica aqui, versículo 12. Vamos dizer aqui, os milagres de Pedro, ou Estevão, outros, já eram milagres, mas não eram milagres ordinários, vamos dizer. Paulo fazia milagres extraordinários. Como? Versículo 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Eu não sei se todo mundo está compreendendo, mas o mero fato que a Bíblia usa a palavra extraordinárias aqui é super importante na questão de coisas feitas hoje em dia. A Bíblia está falando que esse tipo de coisa, versículo 12, é algo extraordinário. Não existia ninguém na Bíblia, além de Paulo, que fazia essas coisas. Aqui em versículo 12. Versículos 13 a 17, você pode ler, uns exorcistas judeus tentaram fazer a mesma coisa, e um demônio assenhoreou desses homens, em versículo 16, e caiu um temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido, versículo 17, versículo 18, e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. E nós podemos ler o resto. Aconteceu um alvoroço, um motim, em versículos 23 a 41, fim de capítulo 19. Então tudo isso aconteceu em Éfeso. Agora estamos em capítulo 20. Vocês sabem que Paulo era um missionário intercontinental, porque ele ia da Ásia para a Europa. Ele pregava o evangelho nessas regiões. A Bíblia fala sobre 3 viagens missionárias, mas é provável que ele fazia até mais, porque a Bíblia não precisa falar tudo o que aconteceu. Tudo que Deus quer que a gente saiba, a Bíblia fala. Mas agora ele está indo para várias cidades em capítulo 20. Você pode notar aqui em versículo 1 que ele saiu para ir a Macedônia. Versículo 2, ele veio a Grécia, passou ali 3 meses. Versículo 3, eles foram para a Síria,
determinando voltar para a Macedônia. Note aqui versículo 4 de Atos 20. Acompanhou até a Ásia Sópater de Bereia e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo e Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. A Bíblia não fala muito sobre os companheiros de Paulo, mas obviamente, segundo o versículo 4, Paulo não andava sozinho. Já sabemos que ele andava com Barnabé, com João, com Silas. Aqui tem outros mencionados. Você pode ver em certos versículos aqui no livro de Atos, evidência que o escritor do livro andava com Paulo também. Quem escreveu o livro de Atos? Alguém se lembra? Quem escreveu? Lucas escreveu, então Lucas andava com ele também, então tem esses nomes aqui, versículo 4, versículo 5, estes indo adiante nos esperaram em Troade, e note a palavra nos esperaram, falam que Lucas fazia parte disto. Versículo 6, e depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Agora, versículos 7 a 16 vão falar sobre o tempo dele em Troade, mas vamos chegar aqui em versículo 16, porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia, apressava-se, pois para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Então Paulo tinha um alvo. Ele estava na Ásia Menor, ele queria voltar para a cidade de Jerusalém, a cidade onde Jesus foi crucificado, a cidade onde o milagre de 3.000 pessoas foram salvas no dia de Pentecostes, uns dias depois da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Ele quer voltar. Lembra, em capítulo 19, Paulo já esteve em Éfeso. Agora, aqui em capítulo 20, ele quer passar ao largo dessa cidade, Éfeso. Ele não quer entrar na cidade onde ele passou basicamente 3 anos, onde havia uma igreja implantada através do ministério dele. Por que ele não queria voltar para esse povo? Porque ele queria ir para a cidade de Jerusalém, ele tinha esse alvo. Mas ainda ele quer conversar com os anciãos desse povo. E hoje à noite eu quero enfatizar um pouco essa parte do ministério dele, quando ele dá tchau para essa igreja, o que ele vai falar, o que ele vai enfatizar, as últimas palavras dele para os anciãos. É interessante, ele não quer, eu digo não quer, provavelmente ele quer, mas ele não pode, ele não vai conversar com todo mundo da igreja, ele não vai abraçar todo mundo na igreja, ele vai para os anciãos. Ele percebe que a responsabilidade daquela igreja, do futuro daquela igreja, cai nos ombros desses homens. Então aqui, Atos 20, versículo 17. E de imediato mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, agora ele vai enfatizar algumas coisas. Vamos notar isso, vocês podem escrever coisas na sua Bíblia ou numa folha, coisas que são importantes que vocês notem. Vós bem sabeis desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Agora, versículo 21, é o conteúdo das pregações de Paulo, o que ele enfatizava: prosperidade,
milagres, bênçãos. Não, vamos ver aqui, versículo 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês podem marcar aqui, ele não enfatizava nem batismo, ele não enfatizava obras, ele não enfatizava a lei judaica, ele não enfatizava essas coisas. Não, ele queria arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Duas coisas do coração. Algo que acontece aqui, e até o fim da minha vida, Deus me ajudando nas minhas pregações, eu vou enfatizar duas coisas. Você precisa se arrepender e você precisa colocar sua fé em Jesus Cristo. Coisas principais. Essas duas coisas são dois lados da mesma moeda da nossa salvação. É impossível ter verdadeira fé sem ter arrependimento, e é impossível ter o verdadeiro arrependimento sem ter a fé. Você tem que ter as duas coisas para você ser salvo. Ele ficava pregando isso. Note aqui, ele não está no Velho Testamento, ele não está no início dos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele está aqui, chega no fim do livro de Atos, ainda enfatizando essas duas coisas, arrependimento e fé. Essas duas coisas. Versículo 22. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer. Deus não deu uma visão para ele. Ele era profeta. A Bíblia enfatiza que ele era apóstolo e profeta. Mas aqui, ele não sabe de tudo que vai acontecer. Mas ele tem uma noção, porque o Espírito Santo revelou algo para ele, versículo 23. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Em capítulo 9, quando ele foi convertido, Deus falou para... aqui, deixa eu ver. 9, versículo 16... Deus mostrou sobre ele aqui. Vou ler versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque falando de Paulo, é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, desde o início, Deus falou, ele vai sofrer. Sabe por que Deus escolheu Paulo? Porque ele era fiel. Ele até fala isso em 1 Timóteo 1,12. Deus colocou ele no ministério por causa da fidelidade. Por quê? Porque Deus sabe que esse homem vai sofrer no ministério, mas ele não vai desistir. Sofrer sim, mas não vai desistir. Então Deus colocou ele no ministério, e ele sabia, eu vou sofrer, vai acontecer, Deus já me revelou isso. Versículo 24, mas de nada... Que interessante, não é? Hoje em dia tem tanta revelação dizendo você vai ser abençoado e tudo isso vai acontecer na sua vida se você servir a Deus, se você der seu dinheiro para Deus, para a igreja, etc. Mas aqui ele está servindo mais do que todos. e Deus diz aqui, e você vai sofrer, Paulo. Versículo 24, mas olha aqui, olha o zelo, a paixão, eu quero isso na minha vida. Versículo 24, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Oh, irmãos, eu espero que todo mundo tenha essa intensidade. Você pode tirar de mim a minha saúde, o meu dinheiro, meu emprego, meu dinheiro, minha família, tudo, mas eu não faço questão, eu vou servir a Deus, eu vou pregar o Evangelho. Oh, que coisa, que bênção, só ler isso é uma bênção. Versículo 25, e agora, eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. E olha, enfatiza de novo, que ele prega o reino de Deus, o fato que Jesus vai reinar. E nós precisamos entender esse reino. Nós
precisamos compreender que Jesus é amor, Deus é amor, devemos pregar o amor de Deus, que Ele quer nos abençoar, amém, aleluia, Ele quer nos ouvir quer ouvir as nossas orações, amém, é verdade. Mas o arrependimento, que Ele enfatiza aqui em versículo 21, inclui essa ideia de entender, Ele vai reinar, Ele é o rei, Ele é o soberano. Ele conclui esse versículo aqui, não vereis mais o meu rosto. Eu não sei porque ele tinha certeza. Há certos versículos em outras partes que mostram que é provável que ele voltou. Mas nesse momento ele está entendendo, eu não vou ver mais vocês. Então há certas coisas eu quero falar para os irmãos. Versículo 26. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar, marca essas 3 palavras, todo o conselho de Deus. Irmãos, quando foi a última vez que você ouviu uma mensagem do livro de Amós, Sofonias, ou outro profeta do Velho Testamento? Há tanta coisa na Bíblia, e nós devemos querer ouvir todo o conselho. Eu quero que essa igreja, com o tempo, possa ouvir uma mensagem de todo o livro da Bíblia. Um dos meus alvos é pegar um livro e ensinar o livro inteiro, ou pelo menos as partes principais de cada livro da Bíblia. Eu como vocês já sabem, já ensinei, por exemplo, o livro de Tiago, o livro de Hebreus, o livro de João, o livro de Atos, o livro de há vários outros livros também, com esse alvo de explicar, ensinar, mostrar o que toda a Bíblia diz. Paulo tinha esse alvo, e um alvo que todo pastor deve ter. Eu quero anunciar todo o conselho de Deus, tudo que a Bíblia fala. Você deve ter esse alvo na sua vida. Você vai para a sua casa, quais livros você nunca leu na sua Bíblia? Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Por que você não passa tempo em toda a Bíblia? Se você for muito zeloso, dá para você ler a Bíblia toda em um ano. Normalmente para mim leva, vamos dizer, 5 anos, mais ou menos. Eu não consigo ler tão rápido, eu gosto de entender o que eu estou lendo. Para mim, eu preciso parar, pegar o dicionário e outras coisas para entender uma palavra aqui ou ali. Demora, tudo bem. Se demora, mas leia a Bíblia, por favor, todo o livro. Vamos continuar aqui, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Eu acho interessante aqui, olhai por vós, ele está falando para os líderes. Vocês têm que olhar por vós, ou seja, vocês são carne, vocês são fracos. Líderes sim, mas tem que prestar atenção no que você está falando, pensando, fazendo, etc. E o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Lembra, bispo quer dizer aquele que vê por cima, aquele que supervisiona, aquele que vê além dos outros para proteger, para cuidar do rebanho. Pastores, para apacentardes. Olha, eu acho tão interessante aqui, a igreja de Deus, que Deus, resgatou com o quê? Seu próprio sangue. Então, o sangue de Jesus, sendo humano, foi sangue divino que ele derramou na cruz. O sangue de Deus. Eu não entendo tudo isso, mas é o que a Bíblia está dizendo aqui. Resgatou com seu próprio sangue. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E ele usa a palavra aqui, apacentardes, porque é o alvo de cada bispo, ou presbítero, ou pastor. A Bíblia usa várias palavras, apacentar, que tem a ver de você vai alimentar o povo com a palavra de Deus, tem que ensinar. Não, nem o pastor deve achar que o ministério não inclui a ideia de ensinar a palavra de Deus. Precisamos ensinar, o povo precisa ser edificado, apacentado na palavra
de Deus. Ele usa a palavra aqui, a igreja de Deus, o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu, os bispos, mesma ideia. Esse grupo precisa da palavra de Deus. Vamos continuar, versículo 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós, pode marcar essas duas palavras, lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. E olha aqui, versículo 30, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Levanta sua mão, eu quero ver, eu sei que a filmadora não vai mostrar isso, mas quantas pessoas aqui você já esteve numa igreja e da membresia se levantou alguém que acabou dividindo a igreja ou causando muito problema na igreja? Uma pessoa, pode levantar sua mão? Mas, ok, tipo 5 pessoas? 5 pessoas. Ele está avisando, vai acontecer isso. Você pode ter alguém. Eu já notei 2 tipos de pessoa que causam muito problema na igreja. A mulher que não sabe calar a boca e o homem, estou falando a verdade, e o homem que é super capaz de fazer o ministério, mas ele não é humilde. E ele causa muito problema também no ministério. Você fala, eu não quero destruir a obra de Deus, então cala a sua boca e tenha mais humildade, por favor. Eu noto isso em muita igreja. Quando eu estou nos Estados Unidos, eu e minha esposa, nós vamos visitar várias igrejas que estão nos apoiando. E sendo missionário, os pastores vão falando coisas para mim que não vão falar para seu próprio povo e nem para outros pastores, mas vão falar para mim. Porque eu moro aqui no Brasil e é triste como eles falam, esse homem estava nos ajudando na igreja, mas agora ele está dividindo a coisa toda, não quer se humilhar. Olha, se seu pastor estiver fazendo algo, não é pecado, mas diferente do que você faria, cala sua boca, por favor. Não adianta ficar brigando, não vai ajudar. Você pode ir para ele, você pode conversar com ele, você pode tentar entender melhor, mas não vai questionando ele, causando briga, divisão, e usando essa fofoca. Não, por favor, essa é obra de Deus. Obra de Deus, mas pessoas vão se levantar, vão fazer coisas erradas, vão causar problemas, e os líderes precisam se preparar para isso. E eu falo para vocês, todo mundo deve se preparar, dizendo coisas perversas. Ele diz aqui, para atraírem os discípulos após si. Eu já ouvi histórias de pessoas que foram expulsas da igreja fazendo esse tipo de coisa, mas daí ficavam ligando para os membros, olha, mas o pastor é isso, o pastor é aquilo, o pastor, até inventando coisas e criando um grupo de discípulos, e tem divisões, e às vezes a igreja, há 3 igrejas que são do mesmo tipo, na mesma cidade, mas não porque a primeira implantou as outras duas formaram por causa dessas divisões. E Deus pode usar até divisões para multiplicar a obra dele. Ele pode usar a ira do homem para glorificar o nome dele. A Bíblia te ensina isso. Mas você não deve ser culpado disso. Tome cuidado com o que você pensa e fala. Versículo 31, portanto, ele diz aqui, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos, aqui ele usa 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Essa palavra encomendar, a ideia é dar nas mãos, entregar nas mãos de Deus. Eu vou precisar fazer isso um dia. Eu implantei essa igreja, estou aqui, mas um dia eu vou ter que entregar nas mãos de Deus. Fala, Deus, agora está nas tuas mãos. Eu não posso continuar ficando preocupado com o progresso desse ministério. Eu fiz a minha parte, agora fico com os anciãos dessa igreja. E os anciãos precisam levar. Ele disse aqui, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Que interessante, o povo tinha Deus, o povo tinha a palavra de Deus, palavra da graça aqui é o suficiente. Vocês não precisam, me ouçam bem, vocês não precisam de um americano, vocês não precisam de mim,
Vocês não precisam do meu dinheiro. Vocês precisam de Deus e da palavra dele, e vocês já têm. Agora vocês precisam saber ter relacionamento com ele e seguir a palavra dele. Mas eu não sou Jesus Cristo, não sou o Messias. Eu sou mais um servo de Deus, aqui para ajudar. E vocês estão crescendo na palavra para serem servos de Deus também. E vocês podem servir hoje. Você não tem que ser pastor para servir. Você leva a palavra para alguém. Você pode ser uma bênção para alguém na nossa igreja ou fora da nossa igreja, já sendo servo. Ele diz aqui, versículo 32, ele diz: a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados, que quer dizer separados e identificados com Cristo. De ninguém cobicei, deixa-me explicar, santificados do mundo e identificados com Cristo. Agora, versículo 33. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Irmãos, olha aqui o testemunho dele. Eu não queria e eu não quero o seu dinheiro. Ele está falando isso. Eu enfatizei isso ontem à noite para a nossa igreja. Falei, olha, eu não quero o seu dinheiro. Na verdade, eu pessoalmente nem preciso. É para você contribuir, porque essa é sua igreja, sua responsabilidade, se você é membro dessa igreja. E você deve contribuir para ajudar. Mas eu não quero o seu dinheiro. Ele está falando isso. Na verdade, ele fazia tendas, ele trabalhava, para se sustentar, para não atrapalhar as pessoas. Ele explica isso em 1 Coríntios 9. Ele continua: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Oh, que nossa igreja, que todas as igrejas bíblicas nesse mundo compreendem isso. Receber é legal, mas é melhor dar, e foi Jesus que falou isso. Tem uma vida que você quer dar para as pessoas. Eu conheço pessoas que querem trabalhar só para terem dinheiro, para que eles possam dar esse dinheiro aos outros. O alvo dessa renda é dar para os outros. Eu acho incrível isso. E é legal, muito legal. Você deve querer dar para a sua igreja, dar para os pobres, dar para a sua família. E eu sei que você não consegue dar o que talvez outra pessoa consiga dar, mas você pode dar pelo menos um pouco, pelo menos o 10% para a igreja, que quanto a minha convicção é meu dever, no mínimo 10%. Há um princípio bíblico que encontramos, que devemos dar para contribuir à obra. Ele diz aqui, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ele está dizendo, eu nem estou voltando para vocês. Eu não quero o seu dinheiro, eu não vou estar aqui para receber. Não tinha conta bancária na época para ele mandar dinheiro de um banco para outro. Estava indo embora, mas ainda enfatizando, você deve dar. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Que é bom, oração. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Eu imagino agora a tristeza, aquele pranto, olha, está indo embora, esse homem que me ajudou, esse homem que me levou para Cristo, esse homem que se ele não viesse, eu não seria salvo. E agora está indo embora. Eu vejo tanta emoção aqui. Eles beijavam ele, esses anciãos beijando Paulo, entristecendo-se muito, versículo 38, principalmente pela palavra que dissera que não veria mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Interessante. Agora ele vai viajando. Em versículo 21, o Espírito Santo, em versículo 4, fala que ele vai ser, para ele não subir a Jerusalém. Em versículo 11 de capítulo 21, Ágabo, um profeta, diz que ele vai ser basicamente preso. Talvez as
as 4 filhas virgens que profetizavam em versículo 9, estavam avisando ele também. A Bíblia não fala sobre a profecia deles, mas fala sobre 3 profecias ou 3 grupos, enfatizando para ele, por favor, pelo Espírito Santo, por favor, não vá para Jerusalém. Mas o Espírito Santo já falou para ele que ele vai sofrer perseguição. As pessoas estavam dizendo, por favor, não vai, versículo 4, talvez versículo 9, essas 4 filhas virgens, e versículo 11. Versículo 12, e ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu, olha aqui, versículo 13, que fazeis vós chorando e magoando-me o coração, porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Mesmo zelo, e como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo, faça-se a vontade do Senhor, e depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Vocês podem ler, não vou ler tudo, mas ele vai lá, encontra os discípulos, e logo depois, ele é preso, e ele quer a verdade, as pessoas não querem a verdade, ele fala, então eu quero ir para César, e os líderes políticos mandaram ele para Roma, para César em Roma. Como as profecias falavam em Atos 9, ele vai pregar até para os reis, agora ele está indo para Roma. Segundo a tradição da igreja, ele perdeu a cabeça dele por causa de Nero, o César. Mas vamos ver o fim do livro de Atos. Ele chega em Roma, depois de um naufrágio e tudo. E vamos ver aqui o finzinho. Eu vou terminar a parte histórica do Novo Testamento hoje à noite. Nós vamos ver rapidinho o fim, Atos 28, versículo 16. Ele chegou aqui, grande ministério, ainda pregando o Evangelho, Deus ainda usando ele. Mas o que aconteceu no fim do livro de Atos? Aqui Lucas está com ele, e logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por conta própria com o soldado que o guardava. Então ele ainda tinha soldado guardando ele. Versículo 17, e aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus lá em Roma, e juntos eles, ele não conhecia esse povo, mas ele convidou, ele falou, juntos eles, lhes disse, homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo, ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Ele já tinha esperança, o Messias vai chegar, não sabendo que ele já chegou, ou talvez ouvindo um pouco sobre Jesus, mas vamos ver aqui versículo 21. Então eles lhe disseram, nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judeia, nem veio aqui alguns dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, falando de quem? Esta seita, alguém sabe? Dos cristãos, o caminho, agora usando a palavra seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Então a fofoca foi, há uma seita em Jerusalém de pessoas dizendo que o Messias veio, esse homem, mas ele não é o Filho de Deus, então falando mal da gente, vamos falar. Mas Paulo chega, fala, mas eu sou aquele pregador, eles falam, mas a gente não ouviu nada de você. Versículo 23,
E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele à pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus. Novamente essa expressão, o reino de Deus. E procurava persuadi-los, olha aqui, a fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Por que ele vai usar, ele não está usando a lei de Moisés para levar o povo a guardar a lei, ele está usando a lei de Moisés, olha aqui, procurava persuadi-los a fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Como que ele vai usar a lei para levar a pessoa a colocar sua fé em Jesus? É porque a Bíblia diz em Gálatas 3:24 que a lei é nosso tutor. A lei nos mostra que nós não conseguimos seguir a lei. A lei é o padrão santíssimo de Deus, que ninguém consegue seguir. Então ele mostra através da lei. Também ele mostra aqui os profetas, e você pode ler de Gênesis a Malaquias, a lei de Moisés e os profetas. E você vai chegar a essa conclusão: todos nós somos grandes pecadores. Ninguém consegue obedecer à lei, mas há profecias através dos profetas que enfatizam que alguém vai vir e vai ser o sacrifício de Deus, que vai morrer por nós, nos trazendo a salvação. E Paulo diz, essa pessoa, esse Messias, esse ungido por Deus, o nome dele é Jesus. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Ele vai enfatizando isso. Eu imagino que ele usava Isaías 53 nos profetas, Salmo 40 e várias outras passagens. Versículo 24. Alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Aqui, irmãos, é um dos versículos mais tristes, especialmente para alguém que quer ganhar almas para Cristo e ver essas almas edificadas na palavra, dizendo: vai este povo e dize, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem o coração entendam e se convertem e eu os curo. Deixe-me falar algo para vocês, eu não pretendi falar isso. Nós podemos convidar toda a banda de rock para a nossa igreja, nós podemos convidar toda a celebridade cristã para as nossas igrejas, nós podemos ter o pastor mais carismático no planeta, nós podemos tocar nas mentes, nas emoções, em tudo das pessoas para tentar converter essas almas. Mas sabe o que nós vamos conseguir fazer? Nós vamos conseguir atrair o mundo para a igreja para continuar a ser o mundo mesmo. Porque quando alguém tem coração endurecido, é endurecido. E tudo que nós podemos produzir não é suficiente. Nós precisamos manter o evangelho, pregar a verdade e ser, como muitas pessoas falam sobre mim, sobre a nossa igreja, rígidos. E se a pessoa não quiser a verdade, há muito pouco que nós vamos poder fazer. Muito pouco. Devemos fazer coisas, orar, devemos evangelizar, devemos visitar. Mas, afinal de contas,
Se a pessoa não quiser a verdade, nós podemos convidar todas essas celebridades. A pessoa não vai se converter, não vai receber Jesus. E eu conheço muitos ministérios hoje que fazem o máximo dizendo: mas essa nova geração precisa dessa música e dessas danças e dessa emoção. Não, essa nova geração precisa de um coração arrependido. E não tem. E nós ficamos alimentando com balinha, com algodão doce, em vez de dar o leite e a carne da palavra de Deus, achando que essas coisas vão transformar as almas, mas não vão. Não vai acontecer. E muitas vezes achamos que estamos experimentando um avivamento porque há uma multidão numa reunião. Não, não é. Eu já percebi na nossa igreja e em outras igrejas, se você tiver churrasco, todo mundo vai. Se você tiver reunião de oração, poucos vão. Né? Só por ter comida, todo mundo vai, mas não quer dizer que esse povo quer Deus. Esse povo quer picanha. E é triste, mas é engraçado ao mesmo tempo. Não é verdade, Vera? Ela sabe, não que ela vai somente por causa da picanha. Mas ela sabe. Tem que alugar mais cadeiras quando tem picanha, né? Mas quando você tem oração, você nem precisa de cadeiras, né? Na verdade, você precisa de joelhos, você precisa orar mesmo. Mas vamos continuar aqui. Deus nos ajude. Versículo 28. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Aqui ele está dizendo: vocês são judeus, os religiosos, e vocês não querem a verdade. Esses gentios que são fornicadores, adúlteros, tudo que é horrível e errado, eles vão receber. Eu já percebi, as pessoas mais religiosas não querem a verdade muitas vezes, mas eu vou para as pessoas mais imundas, sujas, pecaminosas, e essas pessoas percebem algo. Eu sou pecador, eu preciso de Jesus. Versículo 29, e havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando novamente o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. E termina. O que acontece com Paulo? Onde ele foi? Ele foi morto? Ele morreu no presídio? O que aconteceu? A Bíblia não fala. Eu vejo aqui que Deus está dizendo que esse ministério não terminou em Atos 28. Continua até hoje. Vocês podem ler comigo Mateus 28, rapidinho. Mateus 28, Jesus nos disse antes de voltar para o Pai. Aqui em Mateus 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. E note essas palavras: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Ou seja, até o fim.